Você já parou para pensar ou para refletir o porquê que Davi, no momento que foi ungido por Samuel para ser rei, ele não vai para Israel e se torna rei de imediato, mas sim ele passa por um processo antes? E por que isso acontece? Porque antes de Deus te entregar uma grande responsabilidade, antes de Deus te colocar no lugar onde que você vai cumprir o seu propósito, o seu chamado, você vai passar por um processo. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus aonde que vai lapidar, aonde vai moldar as áreas da sua vida antes de te entregar uma grande responsabilidade. Davi ele foi moldado, tanto nas suas emoções, no seu espiritual, na sua flexibilidade. Quando Deus unge Davi para ser rei de Israel, você pode ver na Bíblia que ele vai para o palácio, ele serve Saul e depois ele volta a pastorear suas ovelhas. Ele vai servir a Saul para acalmar o espírito de Saul e depois ele volta para pastorear suas ovelhas. Ele estava sendo o quê? Flexível. Ele estava treinando as suas emoções e principalmente a sua humildade. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas como ter um coração segundo o coração de Deus? Quando eu falo de processos, quando eu falo que Deus é um Deus de processos, que Deus molda caráter, Deus molda emoções, sentimentos e mentalidade, é porque Ele quer moldar você para que você possa ser imagem e semelhança. Não só imagem externa, mas uma imagem interna, de espírito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso devocional Café com Fé, onde você alimenta o seu espírito, edifica a sua mente e se aproxima de Deus através da palavra. Hoje o nosso devocional vai estar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que vai falar o seguinte: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando você lê esse versículo, você vê que Deus fala o seguinte: eu o rejeitei. Mas o rejeitou por quê? Somente por causa da sua aparência física? Ou existe algo que Deus viu no coração dos irmãos de Davi? No coração de Saul, quando foi rejeitado por Deus como rei de Israel? Ou seja, quando Deus fala o rejeitei, não é por causa de uma imagem, mas sim por causa do que está no interno, no coração. Quando Deus unge Davi para ser rei de Israel, Deus não enxergou a aparência, Deus enxergou o coração de Davi. Deus enxergou que ele tinha segundo o coração de Deus, um coração humilde, um coração disposto a servir. Ou seja, Deus não rejeitou a imagem em si, externa, mas rejeitou o que tinha no coração. Então Deus ele faz a leitura da gente não só do nosso externo, mas sim do nosso interno, estado do coração. Davi ele foi ungido para ser rei porque ele tinha segundo o coração de Deus. Deus agradou do modo com que Davi servia, do modo com que Davi agia quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ou seja, Deus é um Deus que olha o estado do coração e Deus escolhe pessoas pelo estado do coração. Como está o seu coração hoje? Saiba que quando Deus quer colocar grandes coisas em sua mão, primeiro Ele vai te colocar um processo para moldar o seu coração, moldar as suas emoções, seus sentimentos, moldar o seu caráter. Ou seja, existe um processo. E nesse processo Deus vai colocar situações, pessoas para que você possa ser moldado dentro dessas situações. Que esse devocional seja para você um direcionamento para que você possa saber que às vezes o que você está enfrentando hoje, o que você está passando hoje, pode ser um processo que Deus está moldando os seus sentimentos, as suas emoções, a sua mentalidade, para que Ele possa colocar algo grande em suas mãos, responsabilidade em suas mãos. Só que para Ele poder confiar coisas grandes, é preciso ter um coração segundo o coração de Deus. É preciso ter um coração obediente, disposto a obedecer principalmente, e um coração que ouve as instruções de Deus. Que você possa estar ciente que Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que antes de te entregar algo muito grande, Ele é um Deus que coloca processos para que você esteja pronto, preparado para assumir grandes responsabilidades. Se você não assistiu os outros devocionais, as outras mensagens, volta lá na página, assiste as mensagens que já foram liberadas dentro do canal para que você possa cada vez mais crescer em espiritualidade, edificar sua mente com as mensagens que são liberadas aqui e conhecer mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês.